Olá, crianças! Adivinharam qual era a história de hoje? Com qual história se parece a história que eu contei antes, do Pikachu e do Torresmo? Se você disse que foi a história do Bom Samaritano, você acertou. Essa história do Bom Samaritano está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler juntos e depois eu vou contar um pouquinho dessa história rapidamente. A história diz o seguinte, Evangelho de Lucas 10, versículo 30, fala: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa e bateram muito, com muita força, e foram deixando ele praticamente morto. Aconteceu estar descendo por essa estrada um sacerdote, que era tipo um pastor, um padre. Quando viu o homem, passou do lado. E assim também passou um levita que era a pessoa que cuidava da música, do louvor na igreja. E quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano era uma pessoa que era de um povo diferente dos judeus. Eles consideravam ele impuro, porque ele era misturadinho, ele não tinha o mesmo sangue dos judeus, ele não tinha a mesma origem. E os judeus achavam que isso era muito importante. Mas o samaritano, diz o texto, que o samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, colocou vinho e óleo, que era a maneira de cuidar das feridas, que era como se ele passasse o metiolate, ou como se ele passasse uma água para limpar o ferimento. E depois colocou sobre o seu próprio animal, que talvez era um cavalo, talvez era um camelo, que era a maneira como as pessoas andavam antigamente. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, elas andavam em cima do animal, e ele colocou em cima do seu animal. Levou para uma hospedaria, que era o tipo de um hotel, e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários. 2 denários era dinheiro suficiente para que ele pudesse ficar nessa hospedaria durante 2 semanas inteiras. E ele disse então para o dono lá da hospedagem, para o dono, e disse: olha, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que ele tiver por conta desse tempo que ele ficou aqui. Jesus conta essa história para nos ensinar que nós devemos ajudar as pessoas, não importa quem seja. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa a sua língua, não importa a sua origem. Que nós somos chamados e convidados a cuidar uns dos outros, a ajudar todas as pessoas que precisam. Mesmo que sejam pessoas que torcem para o time e não torcem para o mesmo time, como foi na história do Torresmo e do Pikachu. Muitas vezes a gente não gosta das pessoas porque nós, na verdade, não as conhecemos, porque elas são diferentes de nós, gostam de coisas diferentes de nós, pensam diferente de nós, e muitas vezes nós temos preconceito, que significa ter um pensamento a respeito dela sem conhecer essa pessoa. O que Jesus está querendo nos ensinar nessa história é que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos ajudar uns aos outros, não importa quem seja. Fiquem com Deus, Deus abençoe, tenham uma ótima tarde e até a próxima semana, quando nós vamos conhecer uma outra história bíblica. Até logo, crianças!